Olá, queridos irmãos e amigos. Entramos agora no uso da terceira edição do Missal Romano. Com alegria o fizemos no final de semana passado, o primeiro domingo do Advento, mas nós vamos prosseguir respondendo às perguntas. São muitas ainda, espero que ninguém desanime, porque sua pergunta não foi respondida ainda, ok? Então, assim, eu quero hoje tomar uma pergunta que me foi enviada pelo Facebook, e a pergunta, já lhes digo, ela dizia a respeito, a pergunta é do Anderson Krause, e então me parece que o Anderson é uma pessoa bem engajada na sua comunidade, e nesse tempo do Advento, com sua comunidade, preparou a coroa do Advento. É uma das marcas já desse tempo, a coroa do Advento. E ele fez uma pergunta que me deixou pensativo. Ele disse que gostaria de saber uma pequena orientação a respeito das velas coloridas da coroa do Advento e qual seria a ordem para acender essas velas. E ele cita aqui as cores roxo, verde, rosa e branco. Então, assim, Anderson, eu agradeço a sua pergunta, porque ela é sempre uma ocasião para aprofundarmos a liturgia. Então, em primeiro lugar, é sempre bom preparar uma coroa do Advento, mas ela não é um elemento litúrgico. Você não vai encontrar em nenhum livro litúrgico esta orientação. Por isso é bom que seja feita na igreja, mas seja feita também nas nossas casas, preparando-nos para o Natal do Senhor. São sempre 4 velas, mas o destaque não está, de fato, nas cores. Infelizmente, eu vejo que esta é uma preocupação das pessoas. A preocupação em que cor, quais cores. Então, não é que cor, quais cores, mas que tipo de velas iremos usar. Ou seja, velas que realmente façam uma bela de uma chama para indicar um caminho que nós vamos fazendo ao longo do Advento. O missal, na sua parte das orações e na parte das leituras, vai marcando a iluminação da nossa vida ao longo do tempo do Advento. 4 domingos na expectativa do encontro com o Senhor. E esse caminho de luz vai sendo manifestado exteriormente pelo acendimento destas velas. Há muitas explicações, Anderson, a respeito da coroa do Advento, do significado das velas, mas eu quero indicar esse caminho espiritual, deixar que Deus mesmo, pela sua palavra e pelas orações da liturgia, vá iluminando nossas vidas, fazendo do nosso caminho em direção ao Natal um caminho de luz. 4 velas, 4 domingos. Segundo elemento que eu pensei é a questão que as pessoas perguntam assim, em que momento nós acendemos as velas da coroa do Advento? Bem, em relação à pergunta do Anderson, não há essa preocupação, porque as velas deveriam ter, todas elas, a mesma cor. Acho que o máximo que a gente poderia sair de não serem velas normais de uso junto ao altar, da cor da parafina, amarela ou branca, seria a gente usar 3 roxas e uma rosa. Acho que esse seria o máximo. Daí já fica certo que aquela rosa será acendida no terceiro domingo do Advento. Bem, voltemos então. O acendimento, quando se dá? Ele não está previsto um acendimento solene desta vela do Advento. Só existe
no rito litúrgico, um acendimento solene de vela, que é o acendimento do Círio Pascal. Então, ele só é aceso uma única vez de modo solene na vigília pascal. Quando as pessoas chegam para a celebração, nos outros dias em que ele é aceso, ele já está aceso e as pessoas então vão chegando e esta vela já está acesa. Então, quando nós nos preparamos para a missa, também as velas do altar são acesas antes de começar a celebração. Então, minha opinião, porque isso não tem nenhum texto litúrgico a respeito, minha opinião é que estas velas da coroa do Advento sejam acesas antes do início da celebração, como um momento de ambientação, de configuração do domingo que nós estamos para celebrar com aquela liturgia, a fim de que, quando se chega ao altar, não se interrompa o rito eucarístico com o acendimento de nenhuma vela, ok? As velas são sempre acesas antes. Fiquei lembrando, por exemplo, que na festa da apresentação do Senhor no templo, então lá na porta da igreja, antes de iniciar a procissão, nós fazemos o acendimento das velas. As velas para a profissão de fé ou a renovação das promessas batismais são feitas também antes deste rito. Somente a entrega da vela batismal é que segue ao rito do batismo para como que explicitar a iluminação que já aconteceu em nossas vidas pelo batismo. Então, quanto às cores, não nos preocupemos, mas tenhamos belas velas com chamas vivas que nos indiquem um caminho de iluminação espiritual ao encontro do Senhor que vem. Depois, momento de acendimento fora do rito eucarístico, porque ele não está previsto, não é um elemento da liturgia para ser colocado dentro da celebração eucarística. E depois, assim, eu queria só frisar que a iluminação que acontece ao longo do tempo do Advento nos é dada pela oração, pela palavra. No caso da liturgia eucarística, as orações que estão no missal e a leitura cotidiana que estão na parte do missal chamada lecionário. Anderson e os outros irmãos e irmãs, o que eu desejo é que vocês celebrem bem esse tempo do Advento, que seus corações, suas famílias, suas comunidades possam bem celebrar, e os que puderem, entrem nos grupos da novena do Natal, e assim vamos ao encontro do Senhor, cheios de alegria, iluminados pela sua palavra e pela sua ação em nossas orações. A vocês todos, abençoo, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém.